Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos, vai. Ergue a sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada. Vai. Ergue a sua voz e clame ao Senhor. Pra que temer? Queridos, graça e paz a todos. Como nós acabamos de ouvir a letra dessa canção, né? Para que temer se Cristo está contigo, se Ele é o teu amigo? Então, a gente não precisa temer diante das situações adversas da vida, porque Cristo está conosco e Ele é o nosso amigo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma pessoa que já está conosco aqui pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo aqui, né? Pelo Facebook da igreja, pelo meu Facebook, pelo Facebook da Dilana. E estamos hoje também fazendo um teste aqui, transmitindo pelo YouTube. Então você que está conosco aí no YouTube, nas outras redes sociais também, fica aqui o nosso abraço. Algumas vezes a gente comete algum tipo de pecado, né? Não citando o nome de todos, porque as pessoas vão entrando e os nomes vão subindo. Mas já tem algumas pessoas conosco aqui no Facebook, né? A Jacilda, Ednei, tudo bem, mãe? Mãe está aí conosco. Um beijão para a senhora, para toda a sua família. A minha amiga também ali, a C. Lima, né? Que sempre está conosco aqui. Deus abençoe você também, querida. A Aparecida. E aqui nas redes sociais da igreja também está o meu pai, está a irmã Eliane. Tem outros irmãos aqui, mas não sinalizaram, então
Não dá para visualizar ainda, deixe um alô aí, vamos interagir conosco, a Cirlei também está conosco, e o pessoal da Bahia que sempre acompanha, né? Da Bahia e de outros lugares também, que acompanham aí pelo Facebook da Dilana. Eu quero convidar você, querido, nesta manhã, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós queremos orar pedindo a direção de Deus para esse culto, tá bom? Vamos orar juntos? Agradeça a Deus por esta manhã, pela vida e pela oportunidade, mesmo sendo online, né? Nós podemos estar juntos cultuando, adorando e glorificando o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, por tua graça, por tua bondade e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela tua vida, Senhor, na nossa vida. Obrigado pelo teu perdão, por tua bondade. Obrigado porque o Senhor é paciente para conosco. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor nos trata segundo o teu amor, segundo a tua bondade e segundo a tua graça. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada vida que está conosco na manhã desse dia, adorando o teu nome, exaltando o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor chamou cada um de nós para que pudéssemos, Senhor, te servir, te adorar, ó Deus, e fazer a tua vontade. Pedimos, ó Deus, na manhã desse dia, a tua graça, a tua unção, a tua inspiração, Senhor, a sabedoria do alto, para que tudo, ó Deus, que venhamos fazer nesse culto possa ser para a glória, para a honra, para a louvor e exaltação do teu nome. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Senhor. De repente, algumas pessoas podem estar perguntando, né? Cadê a Dilana? A Dilana está ao lado aqui, ela hoje não quis aparecer, não quis ficar aqui, né? Então ela está ao lado aqui. E eu quero fazer um pedido a você que está conosco aí, querido. Se você puder, vai aí no seu, principalmente você que está no Facebook, né? Compartilhe esse culto. Clica aí no botão compartilhar, vai perguntar se você quer abrir uma outra sala, e você pode abrir uma outra sala, né? E pode compartilhar esse culto para que pessoas da sua família, para que os seus amigos, para que outras pessoas assim também possam ouvir a palavra de Deus. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada pessoa. Entrou mais aqui a Dineia, Mateus, a irmã Vani, né? Que sempre está conosco, ex-membro da nossa igreja, mas ainda é membro no nosso coração. Ali a minha amiga, né, a Lua Fashion, lá da Casas Bahia, entrou aqui também. Lu, Deus abençoe você, toda a sua família, tá bom? A Germana também está conosco. Então, se você puder, compartilha esse culto aí, vai abrindo outras salas, para que outras pessoas possam ouvir assim a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, que salva, que traz paz e que leva ao céu, né? Então, nós podemos fazer isso e abençoar a vida de outras pessoas. Aqui no Facebook eu ainda não consigo visualizar, porque eu acho que eu restringi a transmissão, botei com público no YouTube, né? Botei com público restrito, eu não sei se tem como comentar, depois eu vou até ver. Eu estou fazendo um teste hoje aqui pelo YouTube, mas você que está conosco aí também se sinta abraçado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Queridos, nós vamos adorar a Deus com um hino, o hino do cantor cristão, um hino de número 454. Então você pode pegar o seu cantor cristão e abrir aí no hino de número 454. Vamos adorar a Deus juntos, cantando esse hino. Vamos lá. Vidas passando, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua novidade, paz, perdão, salvação.
Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória acabar, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, tudo bem está, quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem poder dar-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, Senhor, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Eu me lembro que Eliseu, certa feita, quando ele se vê cercado pelo exército da Síria, Eliseu, ele clama a Deus, ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que acompanhava Eliseu, o discípulo dele, fica muito assustado, fica atemorizado na verdade. E a Bíblia diz que Eliseu ora pedindo, Senhor, abre os olhos dele. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos espirituais, porque os olhos físicos estavam abertos, né? E aquele jovem discípulo que seguia Eliseu, ele pôde contemplar que em volta de Eliseu e em volta de Jerusalém, de Israel, estavam grandes exércitos de carros e cavalos de fogo. E Eliseu diz, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Querido, tenha certeza disso. Mais são aqueles que estão conosco do que aquilo que pode nos afligir. Então eu quero deixar essa palavra para você. Nós nunca estamos sozinhos, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez. Mais algumas pessoas entraram aqui. A Laurita, o Elsonismo, da Elza Boechat, um forte abraço para vocês também. A minha tia, minha prima Sônia, né, lá de Vitória da Conquista, da Bahia. A Nádia também entrou. Então, à medida que você for entrando aí, dá um alô, dá um bom dia, dá a paz do Senhor aí. E aproveita e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Querido, eu quero convidar você a orar junto comigo nesta manhã. Eu quero orar por essa situação que estamos vivendo, mas quero aqui também, de uma certa forma, orar especificamente por um país, pela África. Você não ouve falar daquilo que está acontecendo na África, ouve? As informações que chegam, né, são aqui do Brasil, da América, da Itália, da Espanha, né, das grandes nações chegam. Você imagine que essa pandemia, né, tem feito tantas vítimas em alguns países. Imagine o que essa pandemia não pode fazer na África, né? Lá não tem hospitais, lá já não tem comida, lá já não tem saneamento básico. Então, querido, nós precisamos, como discípulos de Jesus, né, ir um pouquinho além, né, e deixar de olhar só para a gente, olhar para o nosso próximo também. Mesmo diante das adversidades da vida, nós temos algo que podemos fazer, e eu acho que não é qualquer coisa. É algo muito importante em orar e pedir a intervenção de Deus. A Dilana está com uma viagem marcada, minha esposa está com uma viagem marcada junto com um grupo de irmãos da Bahia, né? Da Igreja
7 de setembro, de outras igrejas também, uma viagem missionária marcada para a África. Tem uma missionária que está lá e ela tem relatado que realmente a questão da África e a questão da pandemia, né? Ela já chegou na África e ela tem muita preocupação, porque os números lá ainda são baixos, né? Mas se os números lá realmente aumentarem, a questão da morte, né? Pela questão do vírus, pode ser que seja algo bem assustador e também é uma outra realidade. Imagine, né, nada contra aqui não é nada político não, mas imagine um fica em casa na África, se fica em casa no Brasil, né, algumas pessoas já estão passando dificuldades, você imagine o fica em casa na África. Quantas pessoas já morrem de fome lá e quantas ainda irão morrer de fome, né, por causa disso. Então nós vamos orar aqui por nossa nação, mas eu queria, querido, que você não somente ouvisse a minha oração. Esse é um momento de culto, é um momento que você, na sua casa, pode interceder ao Senhor pela nossa nação e pode interceder ao Senhor pela África também. Vamos fazer esse momento de oração juntos? Vamos orar, você que está aqui no Facebook, no YouTube também. Vamos orar, vamos interceder ao Senhor nessa manhã por essa pandemia e especificamente pela África. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos estão atentos, Senhor, à oração que nós fazemos nesse lugar. Cada um de nós, Senhor, como discípulos de Jesus, nos nossos lares, de repente pode ter alguém que esteja no trabalho. Ó Deus, estamos com o nosso pensamento, com o nosso coração voltado para o trono da tua graça, Senhor, para suplicar a tua misericórdia, em primeiro lugar, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia, Senhor, do Brasil, e que o Senhor possa sarar, Senhor, o Brasil, transformar o Brasil, Senhor, e que no nome de Jesus, Senhor, a tua mão possa estar guardando cada casa e cada família. Oramos pelos profissionais de saúde, oramos pelas autoridades constituídas, Senhor, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, e o Senhor, ó Deus, possa dar sabedoria a esses homens, e que no nome de Jesus, Senhor, eles possam, ó Deus, nesse momento, que, ó Deus, que o povo tanto carece, ó Deus, de uma ajuda, que eles possam pensar no bem-estar da população, ao invés, Senhor, de estar fazendo política. Queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, também de uma forma especial, Senhor, pela África nesta manhã. Ó Deus, nós temos notícias, Senhor, que o coronavírus já chegou na África. Os números ainda não são grandes, mas nós não ouvimos, Senhor, ó Deus, informação, ó Deus, informações da África, como ouvimos, ó Deus, de outros grandes países, de outras grandes nações, e todos nós sabemos da realidade da África, ó Deus, países pobres, países, ó Deus, onde as pessoas sem problema nenhum já estão morrendo de fome, países que não têm saneamento básico. Então, Senhor, nós queremos pedir a tua misericórdia, Senhor, sobre a África. Queremos te pedir que o Senhor coloque a tua mão e que o Senhor, ó Deus, aplaque a fúria, Senhor, dessa questão do coronavírus naquele lugar. Nós oramos, ó Deus, pedindo em nome de Jesus e colocando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação e a África de uma forma especial. Oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero nessa manhã compartilhar aqui uma palavra, e aí, na palavra dessa manhã, poxa, eu quero convidar você que abra aí a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, entrou um amigo aqui, Fabrício, meu amigo, meu irmão, trabalhou comigo lá na Casas Bahia, essa semana pediu que eu adicionasse no Facebook, e eu estou vendo que você está aqui. Fabrício, um abraço para você, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Eu, algumas vezes, você me perdoe, ali Rosa Billy, que está conosco aqui, né? Essa pessoa algumas vezes entrava aqui e eu, Rosa Billy, quem é? E depois eu vi que é o Leandro, né? Rosa Bilé.
Eu vi que é o Leandro, que trabalhou comigo também lá na Casas Bahia, esteve comigo lá. Leandro, sua família, sua esposa, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus sonhos, Leandro. Você é alguém que mora aqui no meu coração, tá bom? O Flávio também está conosco, e as famílias que estão conosco, né? O Alex Muniz, que está ali. Nós queremos que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Como eu falei, se você puder, no momento da palavra, compartilhe esse vídeo aí, abra outras salas de transmissões, para que outras pessoas possam ouvir assim, né? Uma mensagem de esperança e de paz para o coração de cada um. Eu quero que você fique conosco aqui, porque eu vou pregar, mas eu quero interagir também. Nós vamos ter a oportunidade aí de você colocar aí o seu ponto de vista, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você pode aí depois responder essas perguntas, porque hoje é um culto da manhã, mas é um culto como se fosse uma escola bíblica dominical, né? Então nós vamos ministrar a palavra, mas irá ter um momento aqui que eu vou fazer algumas perguntas para que você também possa interagir aí, tá bom? Queridos, o livro de 2 Samuel, capítulo 9, nós iremos ler do verso 1 até o verso 7, e depois iremos ler o verso 12 e o verso 13, tá bom? 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua casa. E disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então disse Ziba: responder ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era ele coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Nós queremos a Deus pedir que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, nessa manhã possa cair no bom solo do nosso coração e ela possa frutificar para a glória e honra do teu nome. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. A primeira pergunta que eu quero deixar aí, para que você possa interagir conosco, é o que você, lendo esse texto, o que esse texto fala ao teu coração de modo pessoal. O que você, de modo pessoal, pode aprender com esse texto de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9,
do verso 1 ao verso 7. Pode ler do verso 1 até o verso 13, né? Porque narra ali toda a história desse filho de Jonatas, neto de Saul, que se chamava Mefibosete. Eu quero destacar aqui, querido, uma coisa muito importante enquanto você coloca aí, interage comigo, colocando aí o que esse texto está falando ao teu coração. 2 Samuel, capítulo 9, de 1 até o verso 13. Eu quero aqui introduzir esse estudo, né, essa pregação, esse estudo, essa meditação, dizendo para você uma coisa muito importante. O Espírito Santo, ele é o autor do livro de Samuel. Para escrever um capítulo inteiro sobre Mefibosete, quem foi Mefibosete? Mefibosete, como lemos aqui no texto, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Em 2 Samuel 4:4, somos informados que quando ele tinha 5 anos de idade, sua ama, aquela que cuidava dele, recebeu a notícia da morte de Jonatas e Saul. E em sua tentativa de fugir, porque mataram, né, o avô e o pai de Mefibosete, então a ama falou, vão matar ele também. Na tentativa dele de fugir, ela deixou Mefibosete cair, ficando ele coxo, aleijado, de ambos os pés. A pergunta é, o que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso, essa história, tem a ver conosco? Um jovem, uma criança nasce, o seu avô, o seu pai morrem, aquele que cuidava, babá dele, né? Pega ele no colo, vai tentar fugir, porque na cabeça dele, vão matar essa criança, vão matar ele, é o próximo a morrer. E quando ela tenta fugir, na verdade, Mefibosete, ela cai, e ele cai no chão, e ele fica coxo, aleijado, de ambas as pernas. Eu quero aqui nessa introdução salientar aqui uma coisa importante. Olha como a vida é. Essa criança, né, até os 5 anos, neto do rei, era filho de um príncipe em Israel. Com toda certeza tinha uma empregada ali, como o próprio texto diz, empregada para poder. E você imagine como é a vida de um filho de um rei, de um neto de um rei, de um filho de um príncipe, de alguém que tem no seu DNA, na sua corrente sanguínea, o sangue real. Será que a vida de Mefibosete não era uma vida feliz? É uma coisa aqui para a gente conjecturar, né? Eu tenho certeza, se a gente fosse contextualizar hoje, né? Tinha os melhores brinquedos, tinha muitos amiguinhos, porque quem não gostaria de estar junto com o neto do rei? Com certeza, no palácio lá tinha um parquinho para ele brincar, para ele poder se divertir com seus amigos. Então, se a gente olhar a história de Mefibosete, dessa criança com 5 anos, nós vamos ver um cenário extraordinário. Um cenário realmente de alguém que tinha uma vida, que tinha tudo para poder dar certo. E uma outra coisa que eu quero analisar aqui é que ele estava na sucessão, né? Na sucessão real. A lógica é, Saul morre, Jonatas assume o trono, e a lógica da vida é que os pais morram antes do que os filhos, depois de Jonatas morrer, quem iria assumir o trono de Israel? Mefibosete. Então olha como a vida desse homem, você que está conosco aí, né? Que está escrevendo aí, eu quero que você participe, que você possa interagir. O que esse texto tem a ver com a sua vida, o que você pode aprender com esse texto. Mas eu quero destacar isso aqui. Olha, alguém que a vida está tudo bem, mas aí ele recebe a notícia. Primeiro, o avô morre. E só quem recebe uma notícia, né, de morte na família, ou que alguém está enfermo na família,
Sabe o que isso provoca? Por mais que ele tivesse 5 anos, ele depois entendeu o que ia. E aí a outra notícia, a situação está ruim, o avô da conexão aqui, é uma história muito feliz, mas se você analisar também, é uma história, querido, que depois ela começa a ser marcada por sucessivas tragédias. E eu quero nessa manhã pensar isso com você. A história de Mefibosete tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. A história de Mefibosete é a nossa história. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Na introdução, e o texto faz essa alusão, a Bíblia diz em Colossenses 2,7, em Hebreus 10,1, que a lei de Moisés era como eventos do Antigo Testamento, e elas são sombras de coisas futuras. E tenta depois reiniciar lá o roteador, porque acho que caiu a conexão aqui. Esse pessoal aqui, acho que voltou agora. Voltou. Então a Bíblia diz que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são sombras, são figuras das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Deixa eu te explicar isso. De repente você que está nos acompanhando aqui, né, que tem a origem aí na igreja, a origem na escola bíblica dominical, você vai entender isso. Mas quem está nos acompanhando e não é da igreja, de repente não vai entender essa linguagem figurada das coisas que aconteceram no Velho Testamento. Por exemplo, Abraão sobe e oferece o seu filho Isaque em holocausto. Deus pede a Abraão o seu único filho. Era uma sombra daquilo que ia acontecer no Novo Testamento. O Filho de Deus também se entrega. Ele morre por nós. Verdade é que Isaque não chegou a ser sacrificado. Então tem coisas que aconteceram no Velho Testamento que eles apontam para coisas que irão acontecer ou já aconteceram no Novo Testamento. E esse exemplo de Mefibosete é um deles. Sabe por causa de quê? Porque essa questão do Velho Testamento ser sombra e ser figura representa aí algumas coisas. No texto que lemos, algumas sombras. Davi representa quem? Que usa de bondade com Mefibosete? Davi representa Deus. Jonatas, ele tinha uma aliança com Davi, e por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, é que Davi manda buscar o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Então, quem no texto Jonatas representa? O próprio Jesus Cristo. E Mefibosete? Ele é a figura de cada um de nós. Note, como eu falei na introdução, que a nossa vida também é assim. Nós passamos por momentos de glórias, passamos por momentos de vitórias, passamos por momentos onde o mar e a tempestade, o mar está muito tranquilo, mas algumas vezes a vida nós somos surpreendidos por notícias que algumas vezes parece que é o fim da nossa vida, é o fim da nossa caminhada e é o fim da nossa história também. Algumas vezes isso parece acontecer conosco. Só que nós vamos olhar para o texto de 2 Samuel capítulo 9 e nós vamos ver aí baseado nessas figuras e vamos extrair aí algumas coisas que nos identificam, cada um de nós, com a figura de Mefibosete. A primeira coisa que eu quero destacar é que Mefibosete, ele foi abençoado pela bondade do rei. Olha que coisa interessante. Ele foi abençoado pela bondade do rei. Você que chegou aí depois, nós estamos em 2 Samuel capítulo 9. Olha o que diz o verso 1. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então Mefibosete foi alvo da bondade
da graça, do favor do rei. Então, querido, eu quero que você possa prestar atenção nisso. Eu quero que você possa voltar a sua atenção para essa questão. Sabe por causa de quê? Aqui nós somos representados por Mefibosete, por quê? Nós também não merecemos nada de Deus. Nós somos pecadores. Algumas pessoas me perguntam, né? Pastor Luciano, como é que você está? E eu sempre respondo, eu estou melhor do que eu mereço. Eu estava lendo a história, né? E lendo o noticiário, que um dos grandes executivos do Banco Santander, ele morreu por causa do coronavírus. E a sua filha escreveu, meu pai era milionário. E ele morreu tentando buscar algo que era de graça, que é o ar. Então, querido, nós não merecemos nada, mas Deus, por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades. E aí, querido, eu não estou falando só de necessidades materiais. Nós somos pessoas, seres humanos, nós temos necessidades emocionais dentro de nós, no nosso íntimo. E nós temos a graça de Deus, o Espírito Santo que traz paz ao nosso coração. Nós somos pessoas, seres relacionais. Deus usa pessoas para poder nos abençoar, para estar conosco, amigos, para ser bálsamo de Deus na nossa vida, como Davi foi na vida de Jonatas, Jonatas na vida de Davi, e depois Davi, que representa aqui a figura de Deus, pode ser bondoso, benigno com o filho de Jonatas. Então, querido, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa questão. Mefibosete não foi abençoado porque ele merecia, ele estava fora da linhagem real, o rei era outro. Saul perdeu o reinado, ele morreu, Jonatas morreu também. Davi não tinha, assim, juridicamente algo que o impulsionasse a fazer alguma coisa por Mefibosete, mas foi por bondade, foi por graça. Mefibosete não foi abençoado pelo rei Davi porque merecia, mas sim pela bondade do rei. E você sabe de uma coisa? Um dia Deus também viu entre a humanidade, Deus nos viu entre a humanidade e resolveu nos abençoar. Não foi porque nós merecíamos, mas foi sim por causa da sua bondade. E eu quero deixar uma pergunta aqui para que você possa interagir. A Priscila entrou aqui também. A Priscila é uma amiga que está lá em Portugal, com o Hugo, né? Com seus 2 filhinhos também. Pri, um abraço para você e outras pessoas que entraram aqui também. Eu quero que você possa interagir. Você já foi alvo da bondade de Deus? Você já recebeu algo que você não merecia? Será que você pode relatar uma experiência aí? Escrever uma experiência, deixar aí o seu testemunho? Você já foi alvo da bondade de Deus? Querido, hoje eu já fui alvo da bondade de Deus. Eu acordei, eu estou com saúde, eu estou vivo, eu tenho a paz de Deus. Mas em modo específico, e você? O que você pode relatar aí para que sirva de testemunho para outras pessoas que vão visualizar esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, como mesmo sem merecer, você foi alvo da bondade de Deus? Renata, você que está aqui, Renata, Priscila, né, que são amigas que serviram a Deus comigo lá na Igreja Batista de Acari. Como é que vocês foram alvos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus? O texto fala sobre isso. E enquanto aí vocês relatam, eu queria que você pudesse participar, vamos interagir aí, coloca o seu testemunho aí. Como você foi alvo da bondade de Deus, vocês que estão me ouvindo aqui também no YouTube, né? Como é que vocês foram alvo da bondade de Deus? O pessoal da Bahia e de outros estados que estão nos acompanhando também através do Facebook da Adilana, nós estamos transmitindo pelo Facebook da igreja, pelo meu Facebook, pelo YouTube da igreja, pelo Facebook da Adilana. Conta aí a sua experiência.
Como você foi alvo da bondade de Deus? Querido, eu poderia relatar aqui inúmeras coisas que eu fui alvo da bondade de Deus. Como Deus me salvou, as bênçãos que Deus realizou na minha vida, o meu chamado, a minha conversão, tem tantas coisas, mas eu queria que você pudesse relatar aí. A segunda coisa é que Mefibosete, se você ler o texto de 2 Samuel capítulo 9, do 1 até o 9, nós podemos extrair uma segunda verdade aqui. A Bíblia diz que quando ele tinha 5 anos, ele recebe a notícia que ele vai fugir, ele cai, ele fica aleijado de ambos os pés. Isso está em 2 Samuel capítulo 9, do verso 2 ao verso 3. E olha o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 e versículo 12. Efésios 2, de 11, versículo 11 e versículo 12. Efésios 2, 11 e 12. Porquanto lembrai-vos que outra hora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Olha o que esse texto diz. Que nós estávamos separados, sem Deus e sem esperança. E esse é o relato e o retrato da vida de Mefibosete, como eu estou falando aqui. Ele perde, recebe a notícia da morte do seu avô Jonatas, recebe a notícia da morte do seu pai, recebe a notícia da morte do seu avô Saul, do seu pai Jonatas. Ele cai e fica aleijado de ambos os pés. Esse homem, essa criança, na verdade, 5 anos, ela não tinha nenhuma esperança. E nós também, algumas vezes, em situações da nossa vida, nos sentimos assim, impotentes diante de coisas que estão à nossa volta, que estão nos cercando. Algumas vezes nos sentimos assim. Mas olha aqui, eu quero destacar uma coisa muito importante. Assim como Mefibosete era filho de um príncipe, porém estava aleijado, desamparado, nós também fomos criados pelo próprio Deus, o Rei do Universo, mas estávamos aleijados espiritualmente, desamparados nesse mundo. Nós estávamos como Mefibosete, sem esperança e fadado a passar a eternidade longe de Deus. Mas a bondade do nosso Rei, Jesus, nos trouxe para perto dele. A história de Mefibosete tem tudo a ver com a minha história e com a sua história. Mefibosete estava longe do rei, ele estava em Lodebar, e depois eu vou falar alguma coisa sobre Lodebar, o lugar onde Mefibosete estava. Ele estava longe do rei, ele estava separado do rei, mas o rei lembra que ele tinha uma aliança com Jonatas, e Deus também em Cristo. Deus tem compromisso não conosco, mas compromisso com Cristo, e através de Cristo também nós fomos chamados para estar perto do Rei. Querido, eu quero deixar aqui uma segunda pergunta. Eu queria que você pudesse aí, em poucas palavras, compartilhar a sua experiência de conversão. Como é que foi a sua experiência de conversão? Você lembra quando foi, diz a letra de uma canção, que o Senhor te separou? Tem a música do Grupo Logos, né? Eu não sou muito bom cantando não, irmão. Não vou cantar não, senão vai cair metade da audiência. A conexão acho que vai até cair se eu cantar aqui da audiência, não dos irmãos que estão conosco aqui participando do culto. Mas tem a letra do Grupo Logos, né? Você lembra quando foi que o Senhor te separou entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, e encheu tua alma toda de paixão tão desnebida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Você também foi chamado. O Rei chamou você. De repente você estava sem esperança, ou de repente eu estou falando para você, querido, que ainda não teve um encontro com Jesus, que está longe do Rei, longe de receber o favor do Rei.
mas o rei mandou chamar você. Davi lembrou, Davi perguntou, vem cá, tem alguém da família de Saul, da família de Jonatas, para que eu use de bondade para com ele? E a Bíblia diz que Ziba diz, olha, tem um camarada aí, ele é aleijado de ambos os pés. Mefibosete já não era uma criança, era adulto. Diz, olha, ele está em Lodebar. Lodebar, uma das traduções para Lodebar, era lugar sem pasto. Com toda a questão aqui, a gente poderia fazer uma alusão a Lodebar como sertão brasileiro. Um lugar onde os estudiosos diziam que não tinha como plantar nada em Lodebar, nada vingava em Lodebar. Lodebar era uma terra sem esperança. E Mefibosete está residindo, morando em Lodebar. Ele está longe de Deus, longe do rei. Ele está num lugar de incertezas, num lugar de sequidão. Mas o rei se lembra de Lodebar. E, querido, Jesus se lembrou de cada um de nós. Diz a Bíblia, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vais e desfrute e o vosso fruto permaneça. Eu queria que você pudesse participar aí. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. O que esse texto de 2 Samuel, capítulo 9, tem a ver conosco? Luciana Fidelis entrou aqui também, uma amiga lá da Casa Bahia. Deus abençoe, Lu, você, a sua casa, a sua família também. O que esse texto tem a ver com você? Compartilhe aí como é que foi a sua experiência de conversão. Depois escreve aí, irmão, compartilhe aí em rápidas palavras. E eu quero aqui, querido, destacar uma coisa aqui muito importante. A terceira coisa é que Mefibosete, ele morava, como eu falei aqui, ele morava em Lodebar. Ele estava em Lodebar. Olha o que o texto diz, aí em 2 Samuel, capítulo 9, verso 4 e verso 5. E aonde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Onde ele estava? Eu falei em Lodebar. Você pode procurar aí depois. Você, de repente, tem uma Bíblia com um comentário, ou procurar aí no Facebook, no Google depois, em outros lugares depois. E o significado de Lodebar era terra sem pasto. Era um lugar seco. Era um lugar sem vida. Era um lugar triste. Era um lugar sem esperança. Onde não tem água, não tem vida, não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem estrutura. Então, Mefibosete estava exatamente nesse lugar. Ele estava num lugar seco, querido. Mas o rei se lembra dele e manda buscar ele. E a Bíblia aqui, e parece que Davi diz, vai buscar, vão lá rapidinho, buscam ele, e ele já aparece na casa de Davi. A Bíblia dá essa ideia, né, do verso 4 ao verso 5, como se fosse Mefibosete estivesse na esquina. Mas deixa eu te dar uma informação, Lodebar estava situado a oeste do Rio Jordão, na região ocupada pela tribo de Manassés. Era um lugar distante. E eu fico aqui é conjectura, aqui a gente vai começar a pensar. Você imagine alguém que era da família real. Mefibosete pertencia à família real. E você imagine ele lá no lugar onde ele estava, em Lodebar, ele falando para os seus amigos, quando criança, e depois quando adolescente, quando jovem, dizendo, olha, eu estou hoje vivendo aqui. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu fui neto do rei. Eu fui filho do príncipe. Eu fui neto do rei Saul. Eu fui filho do príncipe Jonatas. Você imagine se os amigos dele iriam acreditar nele. Algumas pessoas poderiam acreditar, né? Mas e outras?
A Adna também está conosco aqui, Adna. Forte abraço para você, querida. Você imagina ele contando isso, relatando isso para os seus amigos, falando isso para os adolescentes que ele jogava bola lá em Lodebar, comentando isso nas redes sociais lá de Lodebar. Eu era filho do rei, eu era neto do rei, filho do príncipe. Alguns poderiam escutar, mas eu imagino quanta coisa Mefibosete ouviu. Você era filho do rei, como é que você está aqui? Neto do rei, como é que está aqui? Neto do rei aleijado, neto do rei desse jeito, neto do rei morando de favor na casa de Maqui. Você imagine quanta coisa esse personagem, né, esse homem agora, Mefibosete, enfrentou. E querido, parece que, como eu falei, parece que Davi manda buscar ele, ele vai de imediato, mas tem um estudioso chamado Flávio Josefo, e ele vai fazer um comentário, alguns outros estudiosos também, comentários bíblicos, eles vão trazer o relato de como esse encontro se deu. E aqui não é algo bíblico, mas é algo teológico. E toda conjectura é válida desde que não fira o princípio do texto. E eu quero que você preste bastante atenção nessa história. De repente você não conhece a história, como Mefibosete foi levado, né, de Lodebar para estar em Jerusalém, no palácio, na casa real, na presença do rei. Você conhece essa história? Conhece essa história? Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que Lodebar é uma palavra de origem hebraica, quer dizer sem pasto. O sinônimo de Lodebar é medo, é terror, desprezo, pobreza, miséria, terra de esquecimento. A aplicação disso é que, assim como Mefibosete outra hora, nós também estávamos em Lodebar, nas trevas, sem esperança, no esquecimento, na miséria espiritual. Mas Jesus, como chamou, como o rei mandou trazer Mefibosete, Jesus também nos transportou para o seu reino. Como Paulo escreve em uma das suas cartas, dizendo que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu quero narrar aqui a história de como Mefibosete foi levado de Lodebar até Jerusalém. Os comentários narram a seguinte história, que nesse dia o rei Davi, ele manda arriar a carroça real. Não era qualquer tipo de transporte que foi buscar Lodebar, que foi buscar Mefibosete. Mefibosete foi, na verdade, Davi entendia que ele era um príncipe de Israel. E Davi manda montar a carroça real, a própria carroça que Davi andava, como se fosse hoje o carro oficial do governo. Ele não manda buscar de táxi, ele não manda buscar de Uber, ele não manda buscar de ônibus, ele não manda buscar de van. Davi manda arriar a carroça real, coloca os cavalos que atendiam o próprio rei Davi nas suas caminhadas, nas suas visitas, na sua empreitada. E eu fico imaginando Mefibosete narrando a história dele, ninguém acreditando. E naquele tempo, querido, não tinha endereço, rua tal, como se tem hoje, CEP, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Então eu imagino a comitiva que foi buscar Mefibosete, entrando na cidade de Lodebar. E você imagine um carro real, ou imagine um helicóptero descendo numa cidade pequena, numa cidade esquecida, numa cidade onde não tem pessoas. Você imagine esse cenário no Velho Testamento, a carroça real, a carroça chique, os cavalos bem fortes, entrando em Lodebar. E você imagine aquela comitiva buscando informação. Você sabe onde mora Maqui? Eu não sei não. E você sabe onde mora Maqui? Também não sei não. E você sabe onde mora Maqui? Olha, eu já ouvi falar nesse nome, eu acho que você indo por aqui. Você imagine essa carroça entrando nesse lugar em Lodebar. Os historiadores dizem
que essa carroça real ela entra em Lodebar. E ela simplesmente, uma cidade que não tinha nenhuma atração, nenhum atrativo, não tinha nem árvore, não tinha nem fruto, não tinha nem flores. A cidade quase que inteira corre em direção à casa de Maquir. E os comentaristas dizem que quando chegam na casa de Maquir, batem na casa de Maquir e mandam chamar Mefibosete, toda a cidade pôde confirmar aquilo que Mefibosete dizia. Eu pertenço à família real. Eu sou neto de rei. Eu sou filho do príncipe. A cidade inteira para. E aí pegam Mefibosete e colocam Mefibosete na carroça real. E a carroça sai daquele lugar em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz, querido, que Davi, o rei, está esperando Mefibosete no palácio. Olha como a vida é. Mefibosete nasce, como eu falei aqui, quando criança, até os 5 anos, neto do rei, filho do príncipe, tudo de bom. Tragédias acontecem, morte do avô, morte do pai, ele cai do colo da babá dele, da empregada dele, ele é levado para Lodebar. Mas olha o final da vida de Mefibosete. O texto diz, em 2 Samuel capítulo 9, e eu quero concluir a minha palavra aqui, dizendo isso para você. 2 Samuel capítulo 9, olha o que o texto diz. Verso 7, o encontro de Mefibosete com Davi. 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse, quem era o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? O Mefibosete se via como um cão morto. Mas o texto continua dizendo, versículo 8, versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a casa de teu pai, tudo que foi da casa do seu pai é do teu Senhor. O versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Aí coloca aí Ziba como administrador, né? O verso 10. Mas o texto diz algo muito lindo aqui no verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Queridos, a história de Mefibosete é uma história que começa boa, que tem percalços, mas o texto diz aqui que Davi manda restituir tudo aquilo que era de Saul e de Jonatas para ele, coloca alguém para ser o administrador dele, mas o que me chama a atenção não são os bens materiais que foram restituídos. Nada disso. Isso também é importante, nós precisamos disso.
Mas o que me chama a atenção é que a dignidade desse homem foi devolvida. Ele se enxergava como um cão morto. E o texto diz que ele morava em Jerusalém. O texto diz isso. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. O mais extraordinário que eu acho aqui desse texto é que ele vai morar em Jerusalém. E como eu falei no começo, né? Baseado lá em Hebreus 2:10, que as coisas que aconteceram no Velho Testamento apontam para coisas que vão acontecer no Novo Testamento, são figuras. A gente pode interpretar esse morava em Jerusalém como a nossa moradia espiritual. Nós estamos também em Lodebar, numa terra sem esperança, numa terra onde tem caos, numa terra onde, nesse contexto, um vírus fez as bolsas despencarem, milhares de pessoas perderam os empregos, pessoas que estão temerosas. Mas o nosso final, querido, o meu final, o seu final, é que um dia nós iremos estar na presença do Rei. Nós iremos estar na Jerusalém celestial. Nós iremos estar comendo na mesa do Rei. E eu quero, na manhã desse dia, deixar aqui essa reflexão, essa palavra de Deus para o teu coração. Talvez você esteja vivendo tempo de incertezas, tempos de dúvidas, como Mefibosete viveu no período que estava em Lodebar. Mas a vida é assim, a vida não é indolor, a vida é assim, é um ciclo de alegrias e algumas vezes enfrentamos tristezas, é um ciclo algumas vezes que nós vemos tudo estando no seu devido lugar, mas algumas vezes nós nos deparamos com situações adversas também. Mas nessa manhã, querido, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Roberto, meu irmão, que está aí também conosco. Se a Marcinha está aí. Roberto, que é um mestre da palavra. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Nós estamos de passagem aqui. Assim como Lodebar não era o lugar da habitação permanente de Mefibosete, nós também estamos de passagem aqui. Um dia, o rei vai mandar nos buscar. Ele não vai mandar somente servos e empregados. Os empregados e os servos vêm, os anjos vêm. Mas a Bíblia diz que o próprio rei vem buscar. E aí, querido, nós vamos ter e desfrutar da companhia e da presença do rei em nossas vidas. Eu quero aqui deixar uma última pergunta, para que você também possa participar, escrever aí, comentar. Compartilhe com o grupo, compartilhe aqui com as pessoas uma experiência, uma bênção espiritual e uma bênção emocional ou material que Deus restituiu a você. Você que está assistindo, compartilhe aí uma bênção espiritual, uma bênção emocional. Você imagine o impacto nas emoções, né? No psique de Mefibosete. Alguém que estava esquecido. E alguém que passa a morar na casa do rei. Alguém que não tinha nada. E alguém que é restituído tudo aquilo que era do seu avô e do seu pai. Você imagine o choque emocional. Alguém que se via como um cão morto. Mas alguém que tinha no seu DNA o sangue da família real. Eu queria que você pudesse compartilhar aí uma experiência de uma bênção espiritual, de uma bênção emocional ou de uma bênção material que você, ao longo da sua caminhada, já desfrutou com Cristo. Queridos, eu quero deixar essa palavra aqui. E se você tiver algum pedido de oração, coloque o seu pedido de oração aí também. Roberto Macharete, meu amigo, meu irmão que está conosco aqui.
Um forte abraço, Roberto, para você e para sua família. Tenho falado algumas vezes com o Ricardo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu neto também, os seus netos também. Roberto, um forte abraço, é muito bom estar com alguns amigos aqui. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por sua família. Querido, se você puder depois, compartilhe aí nas suas redes sociais esse culto, essa live, essa transmissão desse culto, para que outras pessoas que de repente estão sem esperança, como Mefibosete, possam ouvir uma palavra de esperança, possam ouvir uma palavra que vai trazer conforto, que vai trazer consolo ao coração dessas pessoas. Eu quero orar com você e depois eu quero dar aqui as considerações finais e quero impetrar a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, por tua bondade e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a tua palavra e aprender. E muito mais do que aprender, nós podemos apreender a tua palavra no nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor, através dessa palavra, o Senhor, ó Deus, possa ministrar esperança ao meu coração e ao coração desses irmãos, Senhor, que estão comigo aqui, Senhor, nessa transmissão, nas redes sociais, e o coração daqueles que irão ouvir depois essa mensagem até onde ela chegar. Eu quero te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, pessoas, ó Deus, que por causa desse momento estão ansiosas, estão à beira da depressão, ó Deus, pessoas que algumas vezes, ó Deus, estão desassistidas, ó Deus, até mesmo, ó Deus, pelos órgãos do governo, até mesmo por suas famílias. Queremos te pedir, Senhor, uma intervenção do Senhor e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, pedir que assim como Mefibosete, ó Deus, desfrutou de um novo tempo, de um novo momento, de novos sonhos, de novas realidades. A Deus, nós olhamos, ó Deus, para o cenário da nossa nação e para o cenário de outras nações também, Senhor. Nós temos, ó Deus, escutado notícias da América, escutado, ó Deus, notícias da Itália, escutado notícias da Espanha, escutado notícias da África, escutado, ó Deus, notícias de Portugal. E, ó Deus, em alguns lugares o cenário é triste, o cenário é de recessão econômica, o cenário, ó Deus, é de pessoas que estão desesperadas, perdendo o seu emprego. Mas, ó Deus, nós cremos em nome de Jesus que o Senhor vai trazer um novo tempo, ó Deus, sobre o Brasil, e o Senhor vai trazer um novo tempo, ó Deus, sobre essas nações também, ó Deus, que aquilo que está sendo dito, Senhor, que aquilo que está sendo falado, ó Deus, de caos, de morte de muitas pessoas aqui no Brasil, como aconteceu em outros lugares, esse cenário de tragédia, esse cenário de morte, ó Deus, de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas no dia, ó Deus, como igreja do Senhor, nós, ó Deus, pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor nesta manhã, que, ó Deus, nós possamos aqui, Senhor, desfrutar de dias melhores. E nós cremos que o Senhor vai trazer um novo tempo, que assim como, ó Deus, Mefibosete viveu uma nova realidade emocional, através dessa palavra, Senhor, cura traumas, cura feridas, ó Deus, pessoas que foram esquecidas, pessoas, ó Deus, que têm um passado, ó Deus, triste, em nome de Jesus, traz paz e traz esperança ao coração de cada um. E, ó Deus, em nome de Jesus também, Senhor, nós cremos e cremos de verdade, Senhor, que nós iremos desfrutar de dias melhores aqui, mesmo, ó Deus, diante desse cenário de tragédia. Tem pessoas, ó Deus, que pensam que nós estamos vivendo o apocalipse. Ah, não, o Brasil realmente vai ter desemprego, vai ter recessão. Ó Deus, nós cremos sim que a tua palavra está se cumprindo, mas cremos que ainda iremos viver dias melhores aqui. Ó Deus, nós temos a economia da América, uma economia abençoada, Senhor, uma economia pujante, uma economia, Senhor, que mesmo diante dessa tragédia conseguiu se manter. Ó Deus, porque só o apocalipse acontece no Brasil? Nós cremos, ó Deus,
que isso parte, ó Deus, da questão das boas administrações dos recursos da nossa nação. Abençoe os nossos governantes, quer seja de direita, de esquerda, de centro. A nossa esperança não está na direita, na esquerda, no centro. A nossa esperança está no alto, em Jesus. E nós cremos numa intervenção em nossa nação. Nós cremos que iremos viver dias melhores aqui, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Ó Deus, e agora quando nos despedimos desse culto, nós rogamos que o amor de Deus Pai, a graça bendita e transformadora de Jesus Cristo, Teu Filho, e que as divinas comunhões e consolações do Teu Santo Espírito esteja com o Teu povo, Senhor, espalhado sobre a face desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, eu comecei aqui com uma canção, e eu quero terminar esse culto com uma canção, enquanto eu vou dar aqui alguns avisos, somente os irmãos que são aí da igreja, né? Aqueles que estão precisando de algum tipo de ajuda, entre em contato, fale conosco, naquilo que pudermos ajudar, pudermos servir, principalmente os idosos aí, sempre temos falado isso, né? Se você precisa comprar um remédio, se você precisa ir ao mercado, querido, eu não estou na área, na faixa, né, de risco, estou jovem, estou com 18, fazendo, outubro agora eu vou fazer meus 19 anos, então dá para ir no mercado para você, dá para ir na farmácia para você, se estiver desassistido também, a gente puder ajudar com alguma coisa, também teremos prazer em ajudar você. E como eu sempre tenho falado aqui, eu estou na igreja terça e quinta. Se você precisa de uma oração presencial, se você quer conversar, quer desabafar, quer abrir o seu coração, também vai lá. E nesse mês, querido, eu fui lá algumas vezes para poder receber, né, mantimentos para montar cestas básicas. Mas graças a Deus, mesmo nesse momento de crise, nós somos abençoados pela vida dos irmãos, nós somos abençoados também por vida de outras pessoas. E querido, deu para atender as famílias da igreja, deu para atender outras famílias que não estavam cadastradas. Eu vou te dar uma boa notícia. Você sabe que ainda tem cesta básica na igreja sobrando? Deus é fiel, né? Então não precisa essa semana levar mais alimento. Mas se você quiser ir na igreja para receber uma oração, para conversar, sei que algumas pessoas têm dificuldade também. As pessoas estão indo lá para poder depositar o seu dízimo e a sua oferta também. Então, se você quiser ir lá, eu vou estar lá terça e vou estar lá quinta também. Além desses dias, né? A Cirlei também está lá terça e algumas vezes está na sexta-feira também. Então, você pode ir lá. Então, se você precisar de algum tipo de ajuda, aí você pode nos procurar, tá bom? Eu vou botar aqui um louvor, querido, para você fazer a sua oração aí silenciosa. Eu comecei com esse louvor. E esse louvor tem tudo a ver com a palavra que foi ministrada aqui. Eu quero deixar aí um forte abraço, né, para todos que estão aqui. A minha prima Olívia. Olívia, amo você, ó, aqui no meu coração. Sei que você entrou agora. Meu primo Wesley, né, e a Ed, não sei que a Olívia também provavelmente pode estar com a família dela lá, com o Renato, meu primo, os meus sobrinhos também, a Edna, Wesley, os irmãos que estão aqui no Facebook da igreja, Lucinéia Guimarães, tia Nice tá aí também, tia Miguel? Olha. Não, tia Nice, minha tia. Ah, tia Nice, tia da Dilana, lá da Bahia, que está sempre conosco aqui, a Elizabeth Fernandes, Roberto Nunes, o coronavírus para parar o Mengão, hein? A irmã Zeli, a Lucinéia, o Roberto Aparecida, a Valdete, né, Ney, a Jacilda Gomes, como eu falei, o Leandro e sua família, a Helenice Gomes, a Elizabeth Fernandes, o José Flávio, o Alex Muniz, a Sônia, minha prima lá de Vitória da Conquista, o meu pai, Carlos Roberto, com certeza minha mãe também está com meu pai aí, um forte abraço para minha mãe e para o meu pai, a Dimeia Mateus, irmão, tem muita gente que entrou aqui, os meus amigos que estavam aqui no Facebook também, aqui, a minha conexão tem dado uma caída, né? Então, a Cirlei, nossa irmã da igreja, o Arnaldo, o Roberto Macharete, a Ana Cristina, minha amiga Luciana Fidelis, a Adna, a Priscila Almeida, né? E o Hugo lá de Portugal. Olha, nossa audiência está chegando até em Portugal, Renata Silva Bezerra, querido, tem muita gente aqui, o Fabrício, meu amigo, a Jacilda,
o Elson, a Elza Boechat, a irmã Elza Boechat da igreja de Jacari, a Laurita Ramos, o Paulo Renato, a Luciana Fashion, minha amiga lá da CIA, a CY Lima, que está aqui, ela diz que eu não me engano é de Bicuí, essa irmã aqui, essa amiga que também até participou do outro culto. Querido, tem muita gente aqui, a Edneia Silva, né? Os irmãos que também estão aqui pelo YouTube da igreja. E logo mais, querido, às 18 horas nós estaremos aqui. Mas eu queria que você pudesse escutar essa canção. Deixa eu ver aqui. E que você pudesse fazer a sua oração final, ouvindo aí essa canção. Só um minutinho. Aí, essa canção tem tudo a ver com aquilo que nós aprendemos juntos aqui. Que você pode deixar depois o seu comentário aí das perguntas, participando, deixando o seu testemunho aí. Você que vai ouvir depois também pode fazer o seu comentário. Mas eu quero terminar esse culto aqui adorando a Deus com essa canção, tá bom? Grandes provações tens passado e em momentos tens chorado. Essa é da antiga, hein? Sem ter o que fazer, Sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Assim era Mefibosete, né? Não tinha ninguém, não podia nem levantar. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos moram no teu rosto. E então Paz, minha irmã. Deus abençoe a sua vida também, tá bom? você vai fazer na outra. Erga a tua voz e clame ao Senhor. E Ele ouvirá o teu clamor. Aqui se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Olha, saiba que Jesus te consola. Teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e sua paz te deixará. Qual é o momento? O que você deve fazer? Erga sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o seu amor. Aqueça se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, Pra que se abater? Pra que ficar? assim desse jeito. Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Tenha certeza disso. Há um Deus que ama você, que cuida de você. Há um Deus que não se esquece de você.
Jesus ama você. Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Recebe essa palavra nessa manhã. Você foi abençoado nessa manhã pela palavra de Deus? Você foi abençoado? Você foi abençoado? Compartilha aí se você foi abençoado. Querido, logo mais às 8 horas nós estaremos aqui no nosso culto da noite. E nós estamos transmitindo, né? Falando para os irmãos aí, estamos transmitindo pelo Facebook da igreja. Nós somos da primeira igreja batista da Fazenda Botafogo, pelo meu Facebook. E conseguimos aqui, fizemos um teste hoje, né? Estamos também com transmissão pelo YouTube da igreja, primeira igreja batista da Fazenda Botafogo. Procure o canal no YouTube. Aproveita, né? Marca lá, se inscreva no nosso canal. Nós conseguimos fazer a transmissão também ao vivo. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos aqui. Querido, um forte abraço, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Fica na paz, tá bom?